Aqui está uma coisa que os pregadores de hoje raramente pregam. No livro de Isaías 58, versículo 1, diz: grite bem alto para o meu povo, anunciando os seus pecados. No capítulo 59, versículo 1 diz: vocês pensam que Deus perdeu as forças, que não pode vos salvar? Ou ele está surdo, que não pode vos ouvir? Mas no versículo 2 diz: é os seus pecados que separam vocês de Deus, do seu Deus. É por isso que Deus esconde de vocês e não ouve as suas orações, por causa dos seus pecados. E então ele segue dizendo no versículo 3 em diante, ali falando sobre os tipos de pecado que eles cometiam. Aí foi falando sobre mentiras, crimes e esse monte de coisas que a gente sabe que é assim a nossa natureza humana. Pois é, as pessoas não pregam sobre isso nos dias de hoje. Mas o que tem de gente enferma espiritualmente falando e até fisicamente por causa dos pecados não é fácil. E eu falo isso porque a Bíblia também diz que aqueles que não têm compromisso com Deus, Deus também não tem com eles. Deus acertará a conta no último dia. Mas para aqueles que fazem uma aliança com Deus, que diz que aceitou Jesus como seu Salvador, tem um tratado com Deus e não obedecem, eu não estou dizendo que a pessoa não pode deslizar. Isso é impossível. Todo mundo pode cometer um pecado. Porque somos frágeis. Mesmo tendo o Espírito Santo, a pessoa pode de vez em quando cometer um erro. Só que isso para o crente, quando isso acontece, para o homem de Deus, para a mulher de Deus, quando isso acontece, é motivo de vergonha, de se entristecer. Não adianta alguém falar que não se entristece, que se entristece. Pedro, quando pecou contra Jesus, chorou amargamente. Ficou muito triste por ter negado Cristo. Cometeu um pecado contra Cristo, embora Cristo já sabia e já tinha até o perdoado pela conversa que Cristo teve com ele antes. Então, o crente, quando comete um pecado, desses que ficam claros, até na mente, ele se entristece e se arrepende. Ele confessa ao Senhor e assim é que Deus lhe encherá de paz o coração e ele continua feliz, alegre, porque Cristo já o perdoou. Mas aquele que diz que é crente e vive no pecado sem nem sequer prestar atenção na palavra de Deus, nem se arrepender dos seus pecados e nem aceita que está errado, mesmo a Bíblia deixando claro, é esses que adoecem, esses que estão doentes. Muitos desses até fisicamente por causa do pecado, porque diz ter um tratado com Deus, mas vive traindo, mentindo, enganando e com isso, consequentemente, isso causa problemas. Mas a doença mesmo aqui que a Bíblia fala quando fala sobre o Novo Testamento, está falando da doença espiritual. Alguém que diz que é de Deus, mas espiritualmente falando, está perdido. Se não se cuidar, não se arrepender. A boa notícia é que Jesus falou que aquele que está morto, aquele que crê em Cristo, nele, aquele que crê em Cristo, mesmo que esteja morto, ressuscitará. Então, é só se arrepender e será renovado no Senhor outra vez. Mas fique aí, claro, que precisamos prestar atenção na palavra de Deus, obedecer, viver em santidade. Pois de outra maneira, nós não veremos a Deus. A palavra de Deus diz, sem santidade não veremos a Deus. Tá bom? Então, fica aí a mensagem, compartilhe e medite nela, ela é muito importante. Porque apesar dessa passagem estar lá no Antigo Testamento, o Novo Testamento ensina isso mais ainda sobre fugir do pecado, se apartar do pecado. Tá bom? Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.